Nós falamos anteriormente, 5 semanas, sobre encontros com Jesus. E há 3, 4 semanas estamos falando sobre consequências desse encontro. E o porquê falamos isso? Falamos que se de fato uma pessoa encontrou e se diz cristã, ou seja, que teve um encontro, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser desafiada, ela precisa ser reescrita. Isso não é um movimento humano, né, pessoal? A gente sabe que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Mas o Espírito dele em nós pode reescrever nosso caráter, reescrever nossa história, reescrever nossa conduta diária, cotidiana, não é mesmo? Então falamos sobre alguns temas que acreditamos ser honestos para uma pessoa que se diz cristã. Falamos sobre compaixão na última semana, foi? Última semana? Compaixão, depois falamos sobre serviço ao próximo. Depois na semana anterior falamos, alguém lembra? Gratidão. Esse menino é crente. Falamos sobre gratidão. E na outra semana, na primeira semana, alguém lembra? Mordomia. A Ana tá. Mordomia. Vivemos em mordomia contínua. Não tem como. Horas servimos a Deus, horas não servimos a Deus. Isso não tem condição. Falamos que trocar a fralda de um bebê e o que eu estou fazendo aqui é sagrado no mesmo nível. Tudo é sagrado, tudo é dele. E hoje nós vamos falar sobre santidade. Infelizmente, a igreja tem trabalhado o assunto da santidade apenas no cunho moral. E não é esse cunho que nós vamos trabalhar hoje. Por que não, pessoal? Porque o cunho moral é uma consequência do que é santidade. Não é objetivamente santidade. Vou repetir. Presta atenção. Tem muita gente se esforçando para ser eticamente correto na moral e não é santo. É possível você ter muita moral e não ser santo. A igreja tem associado intimamente santidade com moralidade. E não é isso o caminho. O caminho não é esse. Moral é uma consequência de alguém que se torna santo. O que é se tornar santo? É isso que a gente vai estudar hoje. Infelizmente, esse excesso do cunho moral tem construído pessoas dicotomizadas ou com várias faces. Por exemplo, alguém que, afetada por essa santidade moral, ela tem uma capacidade de desenvolver 2 ou 3 ou mais personalidades, depende do ambiente que ela está, com quem ela está, com a roupa que ela está, ou para onde ela está indo. A pessoa, ela é um camaleão. E eu vi isso muito bem num casamento que nós fomos padrinhos, e em maioria eram cristãos, um grande amigo, de uma igreja tradicional, neopentecostal, histórica e tradicional, histórica e neopentecostal não pode ser, mas neopentecostal com uma carreira já no Brasil. E eu falei para a Rebeca assim, é desconexo o diálogo deles com as roupas delas. É mais ou menos assim, pessoal. Eu quero ser santo, moral, mas eu aperto entre os dedos, sai alguma coisa que não é moral. É porque a pessoa não é por dentro. E ela não consegue fingir. Ela pode usar dialeto, ela pode usar evangeliqueza, ela pode usar o que ela quiser, que ela não consegue ser eticamente moral. Ou santa, eticamente falando. Então, por exemplo, as roupas, nitidamente, das mulheres, não era eticamente moral. E eram majoritariamente cristãos.
Então, pessoal, não vamos focar exclusivamente na moral, já entenderam, né? Bom, eu quero tentar ver com vocês o que antecede a moral. O que está por trás dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, do nosso culto e até mesmo dos nossos pecados. Falamos essa semana que só conseguimos pecar porque antes de pecar a gente entende que Deus não está naquele cenário, ou não está em nós, porque senão a gente não conseguiria. Imagine você namorando com a sua esposa na frente do pai dela. Sim? Possível? É difícil. O meu sogro, então, se eu chego perto, ele vai lá e agarra ela. É mais ou menos isso. Nós só conseguimos pecar e dicotomizar a vida porque em algum momento a gente tira Deus do cenário. Santidade, pessoal, está mais relacionado à presença do divino dentro de nós e no meio do seu povo. Essa presença que é reconhecida e manifesta sem até mesmo a gente perceber. Já viu aquele discurso? Você tem uma luz diferente. O seu jeito de falar, você é. É por aí que nós vamos caminhar. No Éden, nós tínhamos um Deus que ia, final da tarde, ou no entardecer, caminhar com o ser que Ele criou, pessoal. Estamos juntos? Passear no jardim, final da tarde, o chá da tarde. Com aquele que significa o tudo. No deserto, esse Deus, essa habitação, ele tinha tanto desejo de habitar com o povo, que ele escolheu habitar dentro de uma arca, de madeira revestida de ouro, e onde o povo levava essa arca, quem ia? Deus ia. Deus cabendo dentro de um caixote. Olha o que nós vamos construir, hein? Deus se permitindo ir dentro de um caixote. É o Deus que quando o povo sentava e fazia um acampamento, falava, não, vamos acampar aqui. Sabe o que ele fazia? Ele estendia uma coluna de fogo para que o povo que saísse, ou quem saísse da sua cabana e olhasse aquele fogo queimando 24 horas incessante, era quem? Não sei se vocês estão vendo a novela lá, como é que chama? Terra Prometida. Tem lá a cena. É maravilhoso, gente. A galera está na cabana, aí aqueles que querem falar com Deus saem da cabana e olham para aquela luz, aquele tocha de luz que sai do chão, assim, que vai do céu ao chão, e fala com Deus. Gente, eu estou falando do eterno, com uma pontinha dele dentro de um arraial de povo impuro. Eu estou falando de um Deus que quando o povo escolhe fechar esse acampamento e sair do Egito, ou sair das terras do Egito, ele tem coragem de abrir o mar e o povo passar a pé enxuto. Só passou a pé enxuto porque Deus passou junto. E daqui a pouquinho, esse Deus, o mesmo Deus, inclusive essa semana eu fui fazer essa diferença. O que aconteceu no Mar Vermelho e no Rio Jordão? Porque a minissérie, a Rebeca falou, que mostrou que abriu o Rio Jordão. E aí eu fui ver um documentário que passou no negócio aí. Na verdade, ele não abriu o Rio Jordão. Ele parou o Rio Jordão. É diferente. No Mar Vermelho, ele fez assim, ó, soprou e o negócio... No Rio Jordão, ele parou lá na nascente, que era a água corrente. E a água ficou parada, secou essa parte e eles atravessaram. Esse é o nosso Deus, que andava e habitava no meio do seu povo, que nunca ficou sem testemunho na terra. Quando o povo duvidou dele, ele mandava os profetas e falava assim, fala para eles que eu estou aqui, habitarei no meio do meu povo. Clama a mim e responder-te-ei. Vou te revelar coisas grandes que você não sabe. Não é isso?
Esse é o nosso Deus, pessoal, que fez questão de demonstrar que Ele era um Deus que queria se habitar no nosso meio. Essa presença divina, constante, real, santa, requeria apenas uma coisa daqueles que Ele habitavam. Estamos juntos? E uma outra palavrinha bem desgastada nos nossos dias: adoração. Muita gente ainda acha que adoração é música. Não faz sentido nenhum. A música é um serviço daqueles que adoravam, mas não tem nada a ver com música. A palavra adoração, existem duas palavras principais na Bíblia, que a primeira é inclinar e se prostrar. Se inclinar diante de alguém em deferência, em reverência. E a segunda, que é a grega, que eu acho mais bonita, é a proskuneo. Pros significa ir na direção de, e kuneo é beijar. Então, adoração tinha a ver com se prostrar diante dele, ir até ele e beijá-lo, e ser íntimo com ele. Faz todo sentido de Jesus ser, o sinal da entrega de Jesus, ser um beijo, sabia? Por causa do proskuneo. Aquele homem, quando chega perto de Jesus e beija a face dele, ele está comunicando o seguinte: eu deveria adorá-lo assim, mas eu estou o vendendo. Mas é proskuneo, é adoração. Profanado, mas é um sinal de adoração, beijar a face. Adoração, pessoal, tem a ver com reverência, com amar ao extremo, com ter grande predileção, cultuar, curvar, cair de rosto em terra, se render. Embora o livro de Levítico seja o que mais tem informações sobre santidade e que mais trata essa matéria, é uma preocupação de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, trabalhar o conceito de sanidade, ou por que sermos santos. Por exemplo, no Salmo 99, 9, não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. E você vai achar ele se referindo não vota nele. Mas você vai ver em diversas partes na Bíblia a referência a Deus como santo. Como, por exemplo, lembra de Isaías? A primeira visão do trono de Isaías, o que Isaías faz? Ele agacha, ele se inclina e fala o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, eu estou vendo, está cheia da sua glória. Então, tem a ver com a persona de Deus, santidade. Tem a ver com Ele, quem Ele é, a habitação dEle, a maneira a qual Ele é visto. Quem vê Deus, entende o que é santidade. Não é novidade para nós que o homem não conseguiu adorar a Deus. Sim? Na primeira atitude que ele teve para duvidar desse Deus santo, que queria habitar com ele, ele se opôs e se inclinou contra. Se inclinando contra como? Fazendo o que não deveria fazer e colocando a culpa no outro. E quando Deus quis habitar ou ser santo no meio daquele povo, o que eles fizeram? O que Adão faz? Se esconde. Ele vai embora do jardim. E aí, aquela pergunta fatídica, né? Onde estás? Está ecoando até hoje, né? Que a gente não acerta essa posição até hoje. Nós não voltamos a ser esse tipo de gente que se relaciona naquela posição que nós tínhamos. Não é novidade que nós não conseguimos adorar como deveria. Pior, nos lançamos por um caminho obstinado de nos tornar nosso próprio Deus.
Sim ou não? Esse Adão que duvida é um Adão que pressupõe que o que Deus quis era pior do que ele poderia querer. Pressupõe que eu não o tenho como Deus e me coloco num ponto que eu sei o que é bom para mim. Logo, aquela dúvida, será que meu pai mandou não comer dessa fruta porque ele quer ficar com as frutas todas para ele ou que de fato ela mata? Aí chega a serpente e fala, não, deixa de ser bobo. Isso aí é porque seu pai é egoísta. Seu pai está querendo ficar com tudo para ele. Pode comer. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, vai ser igual a ele. E a dúvida entrou e o Adão entendeu que a reverência ao que a serpente falou era mais coerente do que a reverência ao que Deus falou. E ele assume o controle. Controle de Deus ser a serpente ou dele ser próprio Deus? Gente, o homem escolheu obstinadamente seus deuses e ser o seu próprio Deus. Exemplo, vamos construir ao longo da história. Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 4. Chega um camarada chamado Nimrod e tem uma ideia. Vamos construir uma torre que chega até o céu. Olha a ideia do cara. Entendendo que essa torre, o fim dessa torre é Deus. A gente constrói essa torre, edifiquemos-nos, pois, essa torre, para que o nosso nome seja conhecido sobre toda a terra e que a gente não se espalhe, a gente seja um povo só. Haja poder, haja notoriedade para nós. E aí Deus olha isso lá de cima, né? O que Deus faz, pessoal? Deus desce e concorda com a vontade de Nimrod? Gente, Torre de Babel é a pretensão humana de ocupar o lugar de Deus, ou o lugar dos deuses, e pegar esse lugar dos deuses e pôr esse Deus para funcionar a nosso favor. É mais ou menos assim, se Deus habita lá, eu subo lá, amordaço Deus e Ele trabalha para mim. Porque Ele é meu subserviente, meu servo. Eu oro e Deus faz. Para descobrir, para que esse homem quer isso? Para descobrir os poderes, as forças, as realidades, as dimensões espirituais e pôr essas dimensões para funcionar a seu favor. Ou seja, eu encontro Deus, põe Deus dentro do meu cenário e Deus trabalha para mim. É isso que Nimrod queria. Se existe um todo-poderoso, eu quero que ele se rende a mim. Não é eu que me rendo a ele. Eu quero ser o meu Deus. E aí Deus desce, espalha aquele povo, confunde a língua deles, cada um vai para um lado, estamos juntos? E aí nasce o conceito de nações, com a diversidade das línguas. Em Gênesis capítulo 11, nasce as nações. Deus teve que aplacar a maldade do homem, porque o homem queria amordaçar ele. Você já viu aquela pirraça no shopping? Tomara que você não viu. Mas já viu aquela pirraça do menininho que começa a espernear, rolar no chão? E aí você para do lado, seu sangue começa a fritar, né? Não sei de vocês, mas o meu começa a borbulhar, igual dá vontade de pegar o menino e aí a mãe chega perto e o pai chega perto. Ô filhinho, não faz isso. Aí você fica... Aí o menino dá aquela olhadinha assim, faz pior. Era isso que a gente fez, pessoal. Quero amordaçar o meu pai e fazer com que o meu pai entenda a minha dinâmica de funcionar. A ordem é, eu quero e Deus serve. Não Deus quer e eu sirvo. O teólogo suíço Karl Barth vai dizer o seguinte, que Deus
Deus é o totalmente outro. Deus não está nessa dinâmica de poder ser tocado por homem nenhum, não, pessoal. Calbart vai falar o seguinte: Deus é totalmente outro. É o infinito radical. Ou seja, pensa no infinito, é Ele. Bem-vindo. Tem um outro camarada que fala o seguinte, Paul Tillich. Tô teólogo hoje. Paul Tillich vai falar o seguinte, que Deus é o incriado. Mais ou menos assim, limite-se na sua insignificância. Coloque-se a poeira, o grão de areia, coloque-se no seu lugar. Ele é Deus. Você é nada. E um camarada chamado Nimrod quer pegar Deus e pôr Deus para trabalhar para ele. Deus não pode ser manipulado, pessoal. Infelizmente, existe muito crente com essa intenção, achando que com suas orações, seus jejuns, pode tocar Deus e com suas próprias mãos fazer Ele fazer o que você quer que Ele faça. Pastor, mas eu não preciso orar pelo que eu sonho? Claro que você deve orar. Mas no final da sua oração, lembre de uma frase: se for da tua vontade. Porque, irmão, declara que acontece, é Torre de Babel, viu? E Deus é totalmente outro. Ele escuta isso e fala assim: poxa, queria tanto que você se limitasse ao seu tamanho. Não me caibo aí dentro. Ele não pode ser manipulado por nada nem por ninguém, pessoal. Sabe por que Deus age a nosso favor? Por impulso de amor e misericórdia. Simplesmente. Nós, por nós mesmos, não podemos. E o que tem a ver isso com santidade? O primeiro movimento que a gente precisa fazer para entender santidade é entender nosso tamanho. É entender que nós somos, desse tamanhinho. E que nós precisamos de muito amor dele, muita misericórdia dele, para ele habitar em nós. Para assim a gente tentar ser santo. Porque se isso não acontecer, meu amigo, você pode tentar com ética moral, você pode tentar com discurso, você pode tentar com o que você quiser, que não vai dar certo. Torre de Babel. Segundo exemplo que nós erramos no caminho de ser santo. Bezerro de ouro. Olha bem, gente, olha que traumático. Me ajude aí se eu estiver errado. O povo de Deus é liberto pela mão de Deus do Egito. O povo está escravizado lá há 420 anos, gente. 420 anos. Tem gente que nasceu lá. Vários nasceram lá e vários nasceram e morreram lá. Mas uma certa geração sai de lá, atravessa o Mar Vermelho. É fácil? Imagina você experimentar um milagre desse. Que para nós é milagre, para Deus é o natural, né? Mas para nós é milagre. A gente passou a pé enxuto. Ele para um Jordão. Ele faz cair pão do céu. Pão da vida. João capítulo 6 já estava lá no deserto. Aí o povo enjoa de pão, ele dá a carne para o povo fazer churrasco. Deus é inteligente. O povo come carne. O povo está com frio, Deus para uma coluna de fogo em cima só do arraial do povo dele. E em volta e lá no Egito o povo está triturando de frio. Mas o povo dele não. No deserto, a mão dele está em cima. O povo está com calor, vem uma penumbra do chão, pessoal. Sabe aquele vaporzinho assim? Uau. Frio. Umidade. Qualidade do ar no meio do deserto era melhor do que tudo. E o povo, guiado por Moisés, é convidado a fazer uma pausa no Monte Sinai, e Deus chama Moisés e fala: Moisés, esse povo aí vai precisar de uma lei moral, uma lei espiritual e uma lei cultural, uma lei cultural, como cultura. Sobe aqui que eu vou te dar as tábuas da lei, e você desce depois e mostra para eles um plano de vida como sociedade, os 10 mandamentos, certo?
Aí Moisés sobe, empolga, né? Se perde nas horas. O povo olha no relógio e fala: Moisés? Está demorando demais. Cadê Moisés? Aí começa uma vozinha lá no fundo: se fosse para morrer aqui no deserto, era melhor a gente ter ficado no Egito. Era para comer esse pãozinho, essa carne, era melhor comer a cebola. A propósito, esse nosso líder não está muito bom, não. Vamos levantar outro? Vamos fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, que esse Deus aí, ele gosta só de Moisés, e Moisés está lá sozinho. Vamos fazer uma nossa imagem e nossa semelhança? Vamos. Junta as principais joias do povo e constrói o que, pessoal? Um bezerro de ouro. E o que eles fazem ao bezerro de ouro assim que acaba a fundição? Uma festa, liberações solenes, adoração, prostração, inclinação e reverência a um bezerro feito por mãos humanas. Povo de Deus, tá, pessoal? Não é de agora, gente, que o povo ama ser enganado. Ama. Não é de agora que o povo ama os seus gurus espirituais, que representam a coletividade, sobe, pega a informação e desce com algo mais sagrado do que você não tem e não pode acessar. Estamos juntos? Fui lá no monte, Deus me deu essa água, beba que você vai ser curada. O povo ama esses gurus. E normalmente essa relação com esses gurus espirituais quase sempre é marcada por troca de favores, manipulações e representações. Não é assim: estou com dificuldade, me ajuda, me dá a mão, vamos orar juntos. É assim: se o fulano orar, o negócio acontece. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem mais conexão, ela está lá no Sinai e eu estou aqui embaixo. O Sinai é lá em cima e eu sou aqui embaixo. E os gurus amam repartir essa filosofia, por quê? Porque isso empodera-os e eles têm capacidade de manipular a coletividade a seu favor, porque ele é mais santo do que os demais. Só Deus sabe o que passa por trás, né, pessoal, desse tipo de santo. Onde que eu quero chegar? Nós temos uma facilidade enorme de, quando nos opomos ao que Deus quer e ama, de construir nosso próprio Deus, de fazer o bezerro de ouro. Por quê? Porque a resposta que Deus deu foi diferente do que eu esperava. Então eu crio um outro Deus para que esse Deus fale exatamente o que eu quero que ele fale. Sim? Ou não? E aí temos aquela frase célebre do Tim Keller. Tim Keller fala o seguinte: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Vou repetir. Se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Não é Deus, é o Deus à sua imagem e à sua semelhança. E a grande pergunta para viver a santidade é o seguinte: conhecemos-o ou vamos construir o que a gente conhece? Aceitaremos o que ele vai falar e nos inclinaremos a isso, a quem ele é, o caráter dele, ou vamos discordar e construir um Deus à nossa maneira, como um bezerro de ouro? Nós estamos construindo um caminho para ser santo, tá, pessoal? Primeiro caminho: não adianta você querer tocar Deus, não vai conseguir, desiste. Por você mesmo, não dá. Segundo, o seu Deus te corrige, te exorta, porque se o seu Deus faz só suas vontades, possivelmente ele é um Deus à sua imagem, você que criou com a mão. Foi isso que o povo no Egito quis fazer, no deserto. Saiu do Egito, foi isso que eles quiseram fazer. Terceira coisa,
Panorama bíblico, hein? De graça essa. Mas chega um tempo, o tempo dos juízes, que o povo começa a chegar para Samuel, que era o profeta de Deus, a boca de Deus para o povo. Ainda existia essa dinâmica relacional, né? E pede a Samuel que ordenasse um outro Deus, como das demais nações. Israel, pessoal, não tinha rei. Deus de Israel era Deus e era rei. Só que Israel começa a olhar para as outras comunidades e falar, não, a gente quer ser igual o Egito, que tem o faraó. Samuel, você profeta, você pode ordenar alguém como rei? Samuel fica abaladíssimo, triste, vai para a presença de Deus e fala assim, Deus, esse povo me rejeitou a minha voz para com ele. E Deus fala assim, não, você não está entendendo, Samuel. Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Faça conforme eles querem. Se eles não gostaram do meu governo, arrume um governante de carne e osso para eles. Olha isso, gente. Eu não quero o governo de Deus e quero o governo de um homem. Esse é o caminho do povo de Deus. E aí Deus, por misericórdia, Deus é muito misericordioso. Deus permite, Sheila, Samuel ir lá e ungir Saul. E Saul reina quantos anos? Alguém sabe? 40 anos. Isso abre-se um tempo em Israel chamado Reino Unido. Um tempo de 120 anos que o povo de Deus viveu. Reino Unido. 40 anos reinado de Saul. Saul morre, quem vai reinar? Davi vai reinar, né? Deus escolheu um homem segundo o coração dele. Quantos anos? 40 anos Davi reina. E Davi morre, e quem assume o trono de Davi? Salomão, e reina quantos anos? 40 anos. 120 anos de Reino Unido. O que significa Reino Unido? O povo de todas as tribos reunido, servos de um rei. Quando Salomão morre, um filho de Salomão chamado Roboão assume o trono, e Roboão tem como missão equipar o templo que o pai dele construiu. Lembra que Davi morre e deixa a herança toda, os bens, para Salomão construir o templo? Deus fala que ele não ia edificar, quem edificar é Salomão. Salomão edifica. E quem vai equipar e dar dinâmica funcional para esse templo é a próxima geração. Quem é a próxima geração? Roboão. Roboão chega e faz o quê? Vamos aumentar os impostos. O povo que já está extorquido porque Salomão cobrou muito dinheiro deles para construir o templo, já ouviu isso em algum lugar? Sim ou não? O povo já está extasiado, o povo olha para Roboão e fala assim, a gente não concorda com isso não, viu, Roboão? O pau está quebrando, a gente está passando necessidade. Roboão, não quero saber. Se vocês acharam que a coxa do meu pai era pesada, a coxa dele é do tamanho do meu dedo mindinho. É isso que a Bíblia fala. O meu dedo mindinho vai ser mais forte do que a coxa do meu pai. E Roboão começa a pressionar o povo. O que o povo faz? Rompe com um camarada chamado Jeroboão, que chega e fala assim, esse discurso de Roboão aí, igual política, tá, pessoal? Esse discurso aí eu não estou nisso não. Quem quer vir comigo? Inicia-se um tempo, uma rebelião, um tempo chamado em Israel de reino dividido. Esse reino dividido, 10 tribos vão com Jeroboão e 2 tribos ficam com Roboão. 10 tribos andam com Jeroboão, com teoricamente menos dinheiro, menos custo, e 2 tribos ficam com Roboão. Quais são essas 2 tribos? Alguém sabe? Judá e Benjamim. Benjamim, a tribo que ficava na frente da batalha, a que mais agressiva, mais sangrenta. E Judá, porque Judá, depois nós vamos entender isso, porque ele se torna o leão da tribo de Judá lá na frente, e é uma história linda, mas não vamos entrar nisso hoje. 2 tribos ficam com 2 reinos.
um reino com 10 tribos e um reino com 2 tribos. Nesse reino, pessoal, tudo era povo de Deus, não era? Nesse reino do norte, que teve 10 tribos, quantos você acha que teve reis tementes a Deus? Alguém que se lembrou de Deus. Sabe quantos? Nenhum. Sabe o que é um presidente assumir, outro assumir, outro assumir, 10 assumir, num povo que se diz de Deus, e ninguém lembrar de Deus? Essas 10 tribos, teve 10 reis, teve 19, reis, e nenhum lembrou de Deus. E sabe na outra tribo, no reino do sul, Judá e Benjamim, teve 20 reis, no mesmo período. Sabe quantos lembraram de Deus? 8 apenas. Onde que eu quero chegar? E, inclusive, o último rei de Judá, dessa tribo do reino do sul, foi Ezequias. Lembra de Ezequias? Ezequias foi muito joia quase a vida toda. No final da vida ele deu uma bola fora, que ele deixou o pessoal da Babilônia entrar na casa dele e ver o que o reino dele tinha. Depois o Babilônia que entrou e levou todo mundo cativo. Mas Ezequias foi um homem muito usado por Deus, que inclusive restaura a adoração quando ele assume o governo. Ele se torna rei do reino do sul e fala: não, acabou a profanação. Só para vocês guardarem uma história. A política de expansão do reinado de Salomão, sabe qual era? A de Davi, você sabe qual era? Davi tinha uma guerra. Desculpa, Davi tinha uma equipe. Se ele queria conquistar um território, o que Davi fazia, gente? Quem sabe? Ele guerreava. Ele avançava lá, os amalequitas, vocês? Matou todo mundo. Essa terra aqui é nossa, viu, gente? Em nome de Deus, essa terra é nossa. A política de expansão do reinado de Davi era guerra. A política de expansão do reinado de Salomão era qual? Vocês sabem? Casamento. Não é isso, Carol? Vamos casar. Aí vinha a mulher, ele casava, dormia com ela uma noite, só que não vinha só a mulher. Vinha a mulher, o pai dela, a mãe dela, os primos e o Deus dela. Então, no reinado de Salomão, pessoal, Israel está o quê? Totalmente profanado. Tem templo de tudo quanto é jeito, Baal, tudo que você pensar tem templo dentro do lugar onde Deus habitava. Isso é o povo de Deus. E onde que eu quero chegar com isso? Sem Deus, pessoal, sem o verdadeiro Deus, não adianta falarmos que somos povo de Deus, não. Não tem chance para nós. A gente vai fazer caca. Sim ou não? Vamos fazer. Santidade tem a ver, e já estou concluindo, tá? Tem a ver de você olhar para você que você não tem capacidade por você mesmo de ser nada e de tocar a Deus. Segundo, santidade tem a ver com adorar um único Deus. Um Deus que não pode ser feito pela sua própria mão. Deus não é uma ideia sua. A ideia de Deus que você tem que é uma ideia sua. Deus não é uma ideia nossa. A ideia que temos de Deus é que Deus é isso, é nosso. Deus não é uma ideia nossa. A ideia que temos de Deus que é nossa. Mas Deus é outro. E pode ser que o que a gente está repartindo aqui, ele chega aqui daqui a pouquinho e fala assim: ei, vocês estão falando a respeito de mim? Não sou nada disso. Porque nós não somos capazes por nós mesmos de conhecê-lo integralmente. Santidade tem a ver com essa aceitação que somos limitados para conhecê-lo. Santidade tem a ver que não podemos manipular a Deus, nem com oração, nem com jejum, tá, pessoal?
Você ora e jejua para mudar você, não vem mudar Deus, porque Deus é imutável, não tem sombra de variação nenhuma nele. Eu faço para, não funciona. Você faz para você ser mais sensível, para você ouvi-lo. Mas santidade não se constrói com jejum e oração apenas. Se constrói com reconhecimento que Ele é grande. E santidade tem a ver com o reconhecimento que, mesmo falando que somos povo de Deus, podemos fazer bobagem e construir outros deuses. O dinheiro pode sim se tornar o nosso Deus e a nossa boquinha continuar falando que adoramos ao único Deus. Pode. Nossos bens, nossa vida familiar, alguém, uma pessoa, pode se tornar Deus. E a gente falando em nome de Deus. Porque santidade tem a ver com o reconhecê-lo como único. E que abaixo dele não há. Não há ninguém que chega perto dele. A Mara gosta muito da mãe dela. Mas a mãe dela não é Deus. Deus é outro. Está num outro nível. Pastor, mas então o que é santidade? Santidade é viver segundo essa dinâmica de ordem. Primeiro Ele, depois o resto. Isso é santidade. Quando a gente reconhece essa perspectiva imperativa dele ser o primeiro, as outras coisas são organizadas por ele. A moral, o conceito de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E essa manhã eu quero convidar vocês a reconhecer santidade como uma dádiva. Gente, santidade é uma dádiva para nós. Santidade é um negócio que tem a ver com a habitação de Deus no nosso meio, pessoal. Um Deus que foi obstinado em nos buscar e nos amar desde o Éden. E a gente dando tapa na cara de Deus. Sim ou não? No deserto a gente trocando Deus. Wendel, imagina Deus mandando Moisés descer e falar assim: Moisés, desce lá porque o povo está adorando. Eu estou sentindo cheiro. Aí Moisés, adorando o quê? Um Deus que eles construíram. Imagina Deus vendo isso, pessoal. E mesmo assim Deus faz: não, eu quero ser santo, eu quero um povo santo, eu vou descer lá. Eu vou ter misericórdia de novo. Eu vou descer lá. Santidade, pessoal, tem a ver com reconhecer a habitação dele em nós. Deus em nós. Vou repetir. Parece chavão. Uma casquinha dessa aqui, gente. Deus aqui dentro. Isso é santidade. Reconhecer a habitação dele em nós. João capítulo 1, versículo 14. Estamos juntos? João 1, 14. João 1, 14. E o verbo, quem é o verbo? Yeshua, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E o verbo se fez carne, e a palavra habitou aí, pessoal, é uma palavra no grego que significa tabernaculou. Por que tabernaculou? Lembra da cena do deserto que eu falei? Eles estendiam o tabernáculo e tinha uma coluna de fogo que aquecia e que todo mundo olhava e falava: uau, Deus está no nosso meio. Lembra disso? A mesma coisa acontece no Novo Testamento.
com a vinda de Jesus, ele está falando o seguinte: eu tabernaculei no meio do seu povo. Veja-me, veja eu. Santidade tem a ver também com reconhecer que não há outro Deus. Isso não é tão fácil não, tá, pessoal? Se você quer fazer exercícios para saber como anda isso, pergunte à sua consciência em quem mais você pensa durante 24 horas. O que te dá fôlego para você ir trabalhar todo dia? O que ocupa seus pensamentos na maior parte do tempo de você vivo? Se você chegar ao diagnóstico que não é Deus, precisa ainda de ajuste. Não é santo. Você tem outro Deus. Pode procurar que tem alguma coisa reinando aí. Por isso que Jesus falou para nós buscar Ele em primeiro lugar. Buscar o reino dEle. O romântico diria: eu penso na minha esposa 24 horas. Talvez ela seja o seu Deus. Eu penso nos meus filhos 24 horas, trabalho por eles. Muito bem. Talvez seja o seu Deus. Feito por mãos humanas. Relacionamentos feitos por mãos humanas. Eu só penso nos meus estudos. Talvez ele seja o seu Deus. E é impossível você adorar dois deuses. É impossível. Ou você adora um e rejeita o outro, ou rejeita o outro e adora um. Gente, me assusta quando Davi reconhece isso, viu, pessoal? Davi tinha riqueza, poder, dinheiro, fama, exército à disposição, e ele olha para o céu, ajoelha no chão e fala assim: outro Deus como ti não há. O Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus. Santidade tem a ver com Ele ser o único. O último livro lá, Judas, versículo 24. Estamos encerrando. Judas 24. Vai lá em 1 João e volta 1. Judas 24, só tem um capítulo, né? Vamos ler o versículo 24. Diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de todos os tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculado, limpo, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Santidade, pessoal, tem a ver que a única forma de sermos santos é Ele habitar em nós. Fora isso, mudanças estéticas, verniz, barro, obra de homens, falsidade, mentiras. Deus me livre
Existem homens maus, né, pessoal? Os homens de Belial, você deve sempre orar para sua família, não encontrar nenhum homem de Belial na sua frente. O homem de Belial é um homem agressivo, com sangue nos olhos, querendo sangue. Existem homens maus, mas os piores são os religiosos. Os piores são esses que vestem uma carcaça de santidade externa, mas são sepulcros caiados. Tentam ser santos pelas suas próprias mãos. Acham que a energia que tem vai garantir a eles santidade e que eles não vão cair. Só Deus sabe o que passa na mente de um homem que se diz santo, castrado, não sendo castrado. Um homem que se faz eunuco por causa da religião e não é eunuco de verdade. O espírito dele não é. Esses são os piores. E eu quero convidar a nossa vida comunitária para termos coragem de ser a habitação de Deus. Porque se a gente for a habitação de Deus, automaticamente a gente é santo. Não por nós, mas pela graça e misericórdia dele que nos invade. Em contrapartida, se eu fizer muito esforço para ser, uma hora ou outra vai sair entre os dedos. Você vai ver aquela moça santinha vestindo uma roupa que não tem a ver com a dinâmica do domingo de manhã. Que o dialeto não bate, que a informação não é a mesma, escorre entre os dedos. Porque a habitação de Deus é o que nos torna santo. Convido vocês a pensarem e meditarem drasticamente naquilo que mais governa sua mente, seu tempo, seu espaço, o que você pensa. E eu convido também a um movimento de santidade, que nada mais é que um convite para a habitação dele e para o reinado dele total na nossa vida. É impossível, pessoal, adorarmos a dois senhores. E não podemos abrir mão da presença dele e trocá-lo por gurus espirituais. Trocá-lo, a presença dele, que tabernaculou no nosso meio, por qualquer outra coisa que não seja ele. Pastor, mas e a lei moral? A lei moral era só consequência da habitação de Deus. Porque se você é habitado por Ele, você não consegue. Sim ou não? Só para os mais sensíveis pecaminosos ou pecadores. Você já fez alguma coisa errada que chegando em casa deu vontade de você tomar banho? De se lavar sua boca? De rasgar sua roupa, de pôr fogo na sua roupa? Sabe essa sensação de ter trocado ele por alguma coisa menor? É isso, pessoal. Isso é santidade. É ser invadido por uma presença dele tão real, que denuncia os nossos deuses, denuncia aquilo que a gente gasta tempo. E não por nós, não porque a gente merece, mas por misericórdia e graça, Ele nos muda. Ele coloca a gente de joelho. Ele se torna único para nós. Esse é o Deus de amor, que mesmo a gente sem merecer, Ele habita no nosso meio. E eu desejo que esse Deus te torne santo. E que um dia, quem sabe, a gente possa falar como Paulo falou, sede santos. Assim como eu estou. Assim como eu estou sendo santo. Assim como eu estou sendo habitado por Ele. Seja habitável. Seja uma casa. Seja habitado por Ele. O último pedido. Seja sincero.
Não esforce ser algo que você não é. Para os mais sensíveis, será perceptível nos olhos. Reconheça. Desnude. Rasgue a roupa. E pede Ele para habitar, uai. Ele tabernaculou no nosso meio, Ele te quer. Eu não faria isso, mas Ele quer. Então, se abra para Ele. E seja você mesmo. Não haja no nosso meio espaço para ser santo aqui dentro, pessoal. No culto, no clero, no domingo, no templo. Não. Que a santidade seja a habitação de Deus em todo tempo, em todo lugar, no meio do seu povo. Amém? Vamos orar? Você quer ler? Vou ler. Você lembrou? Deuteronômio capítulo 6, pessoal, último texto. Estava me esquecendo. Deuteronômio capítulo 6. Capítulo 4. Desculpa, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Sabe o que é santidade? Deuteronômio capítulo 6, 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Marcos capítulo 12. Versículo 28. Marcos 12, 28. Santidade é ser a habitação dele. E essa habitação transforma tudo. 28. 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Gente, quando amamos Ele de fato, Ele regula nossos outros amores, tá, pessoal? Eu não falei que eu não devo amar minha esposa. Não, eu devo amá-la. Mas está um pouquinho abaixo de Deus. Viu? Quando Deus amamos Ele de verdade, Ele sintoniza a intensidade que eu amo todas as outras coisas. Eu amo a Rebeca por amar a Deus. E Ele sintoniza. Coloca na frequência correta. Se a Rebeca, por melhor pessoa que for, descobrir que ela está acima disso, o que acontece? Se torna, meu Deus. Sim ou não? Se meu filho descobrir isso, pessoal, o que acontece? Ele se torna o meu Deus e ele governa a casa. Sim ou não? Já viu isso em algum lugar? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o entendimento, com toda a tua alma. E Ele vai organizar nossos amores na terra. E é isso que é o nosso convite essa manhã. Amém? Vamos orar? Convido a você a pensar no que foi repartido e ver quanto de Deus tem habitado em você. E talvez você precise de maneira especial a habitação dele hoje. Talvez você tentou por várias vezes ou de várias formas ser santo à sua própria maneira. E talvez um conselho cabível seria: desista logo. Você não é capaz.
Somente Ele habitando em nós nos torna santo. Não é um movimento de nós para com Ele, mas é dele para conosco. E sabemos que por amor e misericórdia Ele tabernaculou em nós. E para que a gente errasse menos, Ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito dele, que tem a persona dele, a personalidade dele, o jeito dele, a maneira dele ser. Ele nos invadiu agressivamente, nos convidando para uma nova vida santa com Ele. A saber, Ele nos chamou para o seu sacerdócio santo. Sim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, propriedade peculiar de Deus, escolhidos para repartir a respeito daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus, pessoal. É o Deus que nos convida a viver uma vida que vai além do estético. A saber, tem muitos esteticamente correto e coração. Livra-nos, Pai, essa manhã das máscaras que trouxemos até esse dia. Das tentativas que temos de não olhar para ali, não olhar para lá, sendo que na verdade o que tinha que mudar é aqui dentro. O que tem que mudar é a minha consciência da sua habitação em mim. O que temos que mudar, Pai, é o reconhecimento do governo do Teu Espírito Santo em nós. E eu peço ajuda ao Senhor, Pai. Passe os seus olhos aqui essa manhã e encontre o coração dos meus irmãos e o meu, para que nos faça mais santos, que nos faça pessoas que realmente carregam o Senhor, o único Senhor. Oro também, Deus, pedindo que o Senhor denuncie os nossos ídolos. Esse mundo está nos vendendo tantos ídolos. Os videogames, o dinheiro, talvez a nossa própria família. Queremos que o Senhor reine sobre todas essas áreas. Queremos que o Senhor regule os nossos amores. Queremos que o Senhor nos ensine a viver uma vida organizada com o Senhor no trono. Oramos isso, Pai. E se há alguém no nosso meio com dificuldades de entronizar o Senhor, nós como igreja, como comunidade, aceitamos ser apoio, ser braço, ser família. Não queremos aquela segregação onde há o mais culto, o menos culto, o mais santo, o menos santo, o Messias e a mulher samaritana. Não, não. Que sejamos apenas um corpo, que uns ajudam os outros a olhar para o Senhor e aceitar o seu governo na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, reine em nós. Reine sobre o nosso dinheiro, reine sobre a nossa casa, reine sobre o nosso trabalho, a nossa mente, coração, sobre a nossa paternidade. Reina sempre e para todos sempre. Reina hoje, reina amanhã e reina para todos sempre. Reina hoje, reina amanhã e reina para todos sempre.
reina para todo sempre.